Cálculo de funções vetoriais, limites e continuidade. Então vamos começar com uma função vetorial R de t, seja L um vetor, e nós vamos tentar definir o que entendemos pelo limite, a aproximação de um vetor a outro, né? Dizemos que a função R de t tende ao vetor L em magnitude, direção e sentido, como mostra a figura. Então nós vamos dizer que quando a variável parâmetro, a variável t, tende a um certo número real a, o limite de R de t é igual a L. Então, como é que nós vamos definir isso, né? Essa é a ideia, né? Temos os vetores R de t se aproximando cada vez mais do vetor L, tanto em direção, quanto em magnitude, quanto em sentido. Aqui está a situação ao longo da curva, né, descrita pelo vetor posição R de t. Então, o vetor R de t, a função R de t, descreve o gráfico dela é uma curva, e nós vamos tentar definir isso aqui. R de t se aproximar de L quando t tende ao parâmetro da curva. Bom, aquele vetor ali é a diferença do vetor R de t menos L. Se R de t vai tender a L, vai se aproximar cada vez mais a L, é porque a distância entre esses dois vetores vai tender a zero. A distância entre R de t e L é justamente o comprimento, a norma daquele vetor R de t menos L. Então, norma de R de t menos L é a distância entre R de t e L. Então, nós vamos definir o limite agora, né? Seja R de t uma função vetorial definida em cada t de um intervalo aberto contendo o número a, exceto que talvez R de t não precise estar definido em t igual a a. Então dizemos que o limite da função vetorial R de t quando t tende a a é o vetor L se aquela distância tender a zero, né? Quando t tender a a. Nós já sabemos como já temos clara a ideia de limite para a função de uma variável. A norma de R de t menos L é uma função de uma variável, depende apenas de t, é um número real. Então isso nós sabemos entender, quantificar, né? O limite da norma de R de t menos L, quando t tende a deve ser igual a zero. E através, então, dessa definição, nós definimos o que entendemos por limite de funções vetoriais, né? Uma função vetorial se aproximando de um vetor L à medida que a sua variável independente t se aproxima de um número real a. Agora vamos ilustrar aqui o comportamento da função vetorial R, a posição do vetor R de t ao se aproximar do vetor L. Então vamos pegar um ponto aqui que está posicionado então sobre aquela curva, e esse ponto então vai se aproximar de L. Significa então que o vetor posição, né, vai estar tendendo ao vetor L. O que está acontecendo com as coordenadas x desses pontos que estão tendendo a L? As coordenadas x desses pontos que estão tendendo a L estão tendendo justamente a coordenada x de L. E o que está acontecendo com as coordenadas, que está acontecendo com as coordenadas y desses pontos que estão se aproximando de L ao longo da curva? As coordenadas y estão tendendo, se aproximando cada vez mais da coordenada y de L. Então, nós temos o seguinte teorema: se R de t é uma função vetorial com componentes x de t, y de t, ou x de ti mais y de tj, então o limite da função vetorial quando x tende a é o limite de... Nós podemos calcular o limite componente por componente. Então, calculamos o limite quando a componente x tende a e depois calculamos o limite quando o componente y tende a e construímos o vetor. Então, com esses limites como sendo as novas componentes. Então,
podemos calcular limites componente com componente. A mesma coisa acontece para vetores no espaço tridimensional. Então, podemos calcular o limite da função vetorial r de t quando t tende a A como sendo aquele vetor cujas componentes são os limites das componentes x, y e z quando t tende a A, sempre que existir aqueles limites das funções componentes, né? Reciprocamente, existem os limites das funções componentes sempre que r de t tender a um limite quando t tender a A. Então, limite de uma função vetorial está, então, definido, né, caracterizado em termos dos limites de suas funções componentes, né? Então, por exemplo, temos aqui uma função vetorial cujas componentes são t², e na t e seno de t sobre t. Para calcular o limite da função vetorial r de t quando t tende a zero, basta calcular o limite de cada componente quando t tende a zero. Então, isso vai ser o vetor cujas componentes são os limites das componentes respectivas. Então, limite de t² quando t tende a zero, limite de e na t quando t tende a zero, e limite de seno de t sobre t quando t tende a zero. Então, limite de t² quando t tende a zero é zero quadrado, que é zero. Limite de e na t quando t tende a zero é e na zero, que é 1. E o limite de seno de t quando t tende a zero é um limite fundamental da trigonometria. Isso também é 1, né? Então, limite da função vetorial r de t quando t tende a zero é o vetor com componentes 0, 1, 1. Vamos definir, então, a continuidade. Então, já conseguimos definir a limite de funções, então vamos definir a continuidade, seja r de t uma função vetorial definida em t igual a A. Dizemos, então t igual a A é um ponto do domínio da função vetorial r de t, né? Então dizemos que r é uma função contínua em t igual a A, então se existir o limite, né, da função r de t quando t tender a A, e além disso esse limite for igual a r de A. Derivadas. Então vamos definir que é a derivada de uma função vetorial. Se r de t é uma função vetorial, definimos a derivada de r em relação à variável independente t como a função vetorial r' dada pela seguinte expressão: limite quando h tende a zero de r de t mais h menos r de t sobre h. Isso chamamos então de r' de t, o valor da função vetorial no ponto t. Note que, na verdade, não estamos dividindo, estamos multiplicando o vetor r de t mais h menos r de t, isso é um vetor, estamos multiplicando pelo escalar 1 sobre h, e fazendo o h tender a zero, né? Então, esse limite, então, se existir, será a derivada da função r no ponto t. O domínio de r' consiste em todos os valores de t que também estão no domínio da função r, né, nos quais o limite existe. Então, a função r de t é dita derivável ou diferenciável em t se o limite, então, acima existir. Então, imitamos a definição de derivada escalar lá do cálculo 1, também imitamos a notação de derivada para a função vetorial, usamos a mesma notação dr dt ou r' de t. Então, aqui está a situação, a ilustração da função r de t mais h menos r de t tender ao vetor r', né, existir esse limite, né? Vamos considerar duas situações. Uma situação é quando h for positivo e a outra quando h for negativo, né? Quando h for negativo é como se fosse t menos h para h positivo. Então o vetor r de t mais h ele está antes do vetor r de t no sentido da posição de r de t mais h acontece antes da posição de r de t, né, ao longo da curva, né? Isso porque h é negativo, na situação de h ser negativo. Bom,
O vetor, então, r de t mais h menos r de t percorre a reta secante que une os pontos terminais de r de t mais h e r de t, nas duas situações, tanto na situação h positivo quanto na situação h negativo. Agora vamos olhar só a situação h positivo. Então, se h for positivo, r de t mais h menos r de t aponta no sentido do parâmetro crescente, no mesmo sentido de orientação da curva, né? H é positivo, então quando eu multiplico o 1 sobre h por r de t mais h menos r de t, não vamos mudar a orientação, então não vamos mudar o sentido. Então, a razão, né, r de t mais h menos r de t sobre h, aponta no sentido do parâmetro crescente. Já vamos observar agora que no caso de h ser negativo, r de t mais h menos r de t aponta no sentido do parâmetro decrescente, né, como mostra a figura, né, no sentido contrário à orientação natural da curva C. Agora, como h é negativo, né, ao multiplicar esse vetor r de t mais h menos r de t por um número negativo, eu vou trocar essa orientação, eu troco o seu sentido. Então, a razão r de t mais h menos r de t sobre h aponta também no sentido do parâmetro crescente. Então, a derivada, se existir, né, que é o limite dessa razão, é o vetor tangente à curva de C na ponta do vetor r de t e aponta no sentido do parâmetro crescente, como mostra a figura ali, né? O vetor r' de t é tangente à curva, o ponto inicial dele é no ponto final do vetor r de t, e a direção, o sentido, é no sentido do parâmetro crescente. Então vamos salientar essa interpretação geométrica da derivada de funções vetoriais. Então suponha que C seja o gráfico de uma função vetorial r de t no espaço bi ou tridimensional, e que r' de t exista e não seja nula em um valor dado de t. Se o vetor r' de t estiver posicionado com seu ponto inicial no ponto final do vetor posição r de t, então r' de t é tangente à curva C e aponta na direção do parâmetro crescente, como mostra ali a figura. Então, o vetor tangente é a curva no ponto posicionado pelo vetor r de t. E esse vetor tangente ainda é direcionado no sentido de parâmetro crescente, no sentido do parâmetro, no sentido da orientação natural da curva. Um outro teorema importante é se r de t for uma função vetorial, então r é diferenciável em t se e somente se cada uma das funções componentes for diferenciável. Caso em que as funções componentes de r' de t são as derivadas das funções componentes de r de t. Então, em outras palavras, nós podemos derivar componente por componente. Isso vai ser fácil de observar. A demonstração é bem fácil. Fazer um caso bidimensional, no caso tridimensional é bem semelhante, é só adicionar uma componente a mais. A derivada da função vetorial r' de t, então é por definição, se existir o limite, né? Vamos supor que exista então aquele limite, que a função seja diferenciável no ponto t. Então o limite de r de t mais h menos r de t sobre h. Vamos usar as componentes, né? Então vamos substituir r de t pelo vetor com componentes x de t e y de t, consequentemente r de t mais h é o vetor com componentes x de t mais h, y de t mais h. Então, fazendo a diferença ali e dividindo por h, temos que aquele é o limite daquele vetor, né? Aquele vetor com aquelas componentes fracionárias ali, x de t mais h menos x de t sobre h, y de t mais h menos y de t sobre h. Então, são funções reais, né, nas duas componentes, dependendo
da variável aqui que é h, né? Então agora nós vamos fazer o limite dessa função vetorial e, como vimos, para fazer o limite de uma função vetorial, fazemos limite componente por componente. Então aí aplicamos o resultado que vimos anteriormente, né? Porque para calcular o limite de uma função vetorial, calculamos os limites componente por componente. Então vamos ficar com o limite da primeira componente, quando t tende a zero, e o limite da segunda componente, quando t tende a zero. Mas esses limites são as derivadas de funções escalares lá do cálculo 1, né? A função x de t está sendo derivada no ponto t, então aquele, por definição, é o limite de x de t mais h menos x de t sobre h quando h tende a zero. A mesma coisa, de forma semelhante, para a função y. Então nós temos que r' de t, a derivada, é igual ao vetor cujas componentes são as derivadas das componentes do vetor r. O mesmo acontece se o vetor tiver três componentes, né? Teria mais uma componente ali, a componente z' de t. Então, por exemplo, se r de t é um vetor aí com três componentes, então t ao cubo, e na 2t, seno de π vezes t. Então, o seu vetor derivada, né, o vetor r' de t, nós vamos derivar componente a componente. Então, derivada de t ao cubo, 3t2. Derivada de e na 2t, 2 vezes e na 2t. Derivada de seno de π vezes t é cosseno de π vezes t, vezes a derivada de π vezes t, que é π. Então, fica π vezes o cosseno de π vezes t. Regras de derivação. Um teorema, então, das regras de derivação. Sejam R de t, R1 de t e R2 de t funções vetoriais no espaço biotridimensional. F de t uma função real, uma função escalar, né? Função cujo resultado, né, f de t é um escalar e não um vetor. K, um escalar qualquer, e C, um vetor constante. Então, vale as seguintes regras de derivação. A primeira é que a derivada de um vetor constante é nula. Então, é o vetor nulo, é o vetor zero. Segunda regra de derivação, a derivada de uma constante vezes um vetor, né? A constante sai para fora do símbolo de derivação, então a derivada de k vezes r de t é k vezes a derivada de r. Terceira regra de derivação, a regra da soma. Então, se eu tenho a soma de duas funções vetoriais, R1 de t e R2 de t, a derivada da soma é a soma das derivadas, derivada de R1 mais a derivada de R2. A quarta regra é a regra da diferença. Então, se eu tiver duas funções vetoriais R1 e R2, a derivada da diferença, derivada de R1 menos R2, é a diferença das derivadas, derivada de R1 menos a derivada de R2. E a quinta regra de derivação é uma regra do produto. Produto, só que é o produto de um escalar, de uma função escalar f de t, por uma função vetorial r de t. Então, a regra do produto, nesse caso, fica a função escalar f de t vezes a derivada do vetor, vezes r' de t, mais a derivada da função escalar, a derivada de f, vezes o vetor. Então, é parecida com a regra do produto para funções escalares, para funções lá do cálculo 1, funções reais, mas aqui, então, a segunda função é simplesmente uma função vetorial, então usamos que R é a função vetorial e entendemos assim. Então, essa é a regra do produto para o produto de uma função escalar por uma função vetorial. E essas são as 5 regras de derivação que temos no momento. Retas tangentes a gráficos de funções vetoriais. Então, o objetivo agora é obter a equação da reta tangente a uma curva, essa é a equação vetorial da reta tangente a uma curva num ponto P. Então eu vou dizer que eu tenho uma função vetorial que descreve a posição de um ponto sobre a curva. Então R de t é zero, é um ponto P sobre a curva, eu quero obter a equação daquela reta tangente ali. Então nós sabemos que a derivada da função vetorial r de t no ponto t0 é
um vetor tangente à curva no sentido da orientação positiva de parâmetro crescente da curva em questão, né, cujo gráfico, que é o gráfico da função vetorial R de t. Então nós queremos determinar um ponto genérico, vou chamar de S de t, né, pela posição S de t sobre a reta tangente. E aqui é claro, né, que é um ponto sobre a reta, então esse vetor S de t é a soma de R de t0, perdão, com um múltiplo da derivada, né? Múltiplo de R' de t0, já que R' de t0 é um vetor tangente à curva no ponto P, então direciona a reta tangente. R de t0 é a posição do ponto por um ponto onde a reta tangente passa, né, o ponto de tangência P. Então está aí a equação vetorial da reta tangente no ponto P. Por exemplo, vamos obter as equações paramétricas da reta tangente à hélice circular, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, z igual a t no ponto em que t igual a π. Então vou chamar de R de t a função vetorial com componentes cosseno de t, seno de t e t. O vetor R que corresponde a R de t0, né, quando t igual a π, né, no caso do nosso t0 é igual a π, então eu tenho R de π, cosseno de π, seno de π, π, né? Cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, então eu tenho menos 1, 0 e π. Esse é o valor do vetor R de π. Agora a derivada da função vetorial, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada de seno é o cosseno de t, então, e a derivada de t é 1. Então a derivada no ponto π é menos seno de π, cosseno de π 1, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, então eu tenho 0, menos 1, 1. Essas são as componentes do vetor que direcionam a reta tangente, né? Já que o vetor R' de π é tangente a curva, a hélice circular, no ponto em que t é igual a π. Então agora é só usar a fórmula lá de cima, né? Então S de t, as coordenadas do ponto onde a reta passa, não, na verdade a posição, né? O vetor que dá a posição daquele ponto, menos 1, 0, π, mais t vezes o vetor tangente, né? A derivada no ponto π, então 0 menos 1, 1. E essa equação pode ser reescrita assim, né, fazendo a conta ali, somando, né, as componentes, componente com componente. Então S de t é menos 1, menos t e π mais t. Então as equações paramétricas que foram pedidas, né, foram pedidas as equações paramétricas da reta tangente à hélice circular. Então estão aí as equações paramétricas: x igual a 1, y igual a menos t, z igual a π sobre t. E aí está a ilustração, né, da hélice circular e a reta tangente aí, no ponto onde t igual a π. Neste exemplo temos duas funções vetoriais, uma R1 de t, com as componentes arcotangente de t, seno de t e t a quadrado, e a outra R2 de t, com componentes t quadrado menos t, 2t menos 2 e logaritmo de t. Os gráficos de R1 de t e R2 de t intersectam na origem, encontre a medida em graus do ângulo agudo entre as retas tangentes aos gráficos de R1 de t e R2 de t na origem. Então, sabendo que os gráficos que são curvas no espaço tridimensional, eles se intersectam na origem, então vamos saber calcular o ângulo agudo entre as retas tangentes a essas duas curvas aí na origem. Então, para isso nós vamos calcular o ângulo agudo entre os vetores tangentes, né, na origem. Vamos pegar a primeira curva, que é o gráfico da função R1 de t, com essas componentes aí, a tangente t, seno de t, t ao quadrado. A origem, né, é o 0, 0, 0, isso acontece para o valor de t, isso quando todas as componentes forem zero, né, isso acontece somente se t é igual a zero, né, t é igual a zero, realmente zera todas as componentes e realmente então
essa curva, o gráfico, né, passa pela origem em t igual a 0. Então agora vamos calcular a derivada da função R1 de t. Então, derivando o arco tangente de t, temos 1 sobre 1 mais t ao quadrado, derivado do seno de t ao cosseno de t, e derivado de t ao quadrado é 2t. Esse é o vetor tangente em qualquer ponto t. Então, na origem, corresponde ao ponto t igual a 0, substituo t por 0, eu obtenho então R1' de 0, é um vetor tangente na origem, é o vetor que direciona a reta tangente a essa curva na origem. Substituindo ali t por 0, temos então o vetor 1, 1, 0. Então agora temos que, nós vamos precisar depois do comprimento desse vetor, então já vou adiantando aqui. Para calcular o ângulo entre dois vetores, nós vamos usar aquela forma que depende do produto escalar e do comprimento dos dois vetores. Então, vamos calcular então a norma, o comprimento do vetor R1' de 0, raiz quadrada, soma dos quadrados das componentes, então isso aí dá raiz quadrada de 2. Vamos agora à segunda curva. Na segunda curva, essas são as componentes, só que a origem dessa segunda curva não corresponde ao valor de t igual a 0. Se eu coloco t igual a... nem posso colocar t igual a 0 ali, porque eu tenho um logaritmo de t que nem faria sentido. Então, note que eu tenho que descobrir qual é o ponto onde que zera todas as componentes, né? E é fácil de ver que em t igual a 1, né, é que isso acontece, né? Em t igual a 1, todas as componentes são zeradas, isso corresponde à origem. Então, a origem corresponde a t igual a 1 na curva R2 de t. Derivada de R2 de t, derivada de 2t, de t quadrado menos t é 2t menos 1, derivada de 2t menos 2 é 2, e derivada do logaritmo de t é 1 sobre t. Então está o vetor tangente em qualquer ponto t. Então o vetor tangente na origem para a curva R2 é substituir agora t por 1. Substituindo t por 1 e fazendo a conta é o vetor tangente 1, 2, 1. Já vamos calcular a norma desse vetor, que é a raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado mais 1 quadrado, então dá raiz de 6. Então, para calcular o ângulo entre as retas tangentes às duas curvas, nós vamos calcular o ângulo entre os vetores tangente. Então, vamos calcular o ângulo agudo entre R1' de 0 e R2' de 1, que são os vetores tangente a essas duas curvas. Então, o cosseno de θ, o cosseno desse ângulo, é o produto escalar desses dois vetores dividido pelo produto das normas. Produto escalar, então é o vetor 1, 1, 0, ponto, o vetor 1, 2, 1, dividido pelo produto das normas. Norma do primeiro vetor é a raiz de 2, a do segundo vetor é a raiz de 6. Então, fazendo a continha, ali temos 3 sobre raiz de 12, que pode ser escrito como 3 sobre 2 raiz de 3, e multiplicando e dividindo por raiz de 3 e simplificando, né, podemos deduzir que isso é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2. Então, qual o ângulo agudo que tem cosseno de θ igual a raiz de 3 sobre 2? Esse é o ângulo 30 graus, né, ou π sobre 6 radianos. As regras para a derivação de produtos escalares e vetoriais. Vamos pegar aqui uma função vetorial, um espaço bidimensional, função R1 de t, e outra função vetorial R2 de t, com componentes x1 de t, y1 de t e x2 de t, y2 de t, respectivamente. Aí está o produto escalar dessas duas funções vetoriais, a soma dos produtos das componentes correspondentes, x1 vezes x2 mais y2 vezes y1. Então vamos derivar o produto escalar, uma derivada de R1.R2 de t. Então vai ficar a derivada daquela expressão lá da soma dos produtos. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, cada derivada dessa agora é a derivada de um produto, então eu posso usar a regra do produto de derivação de funções reais, né? Então, a derivada de x1, x2 é x1 vezes a derivada de x2 mais x2 vezes a derivada de x1. De forma semelhante, a derivada de y1 e y2 é y1 vezes a derivada de y2 mais y2 vezes a derivada de y1. Agora eu vou agrupar os termos assim, eu vou agrupar esse termo x1 derivada de x2 com y1 derivada de y2. E vou agrupar
esses outros termos aqui, x2 derivada de x1 com y2 derivada de y. Ali está. Então agora eu vou reescrever o termo em azul da seguinte forma, como um produto escalar do vetor com componente x1, y1 e o segundo vetor derivada de x2 derivada de x1, de y2, perdão. O termo em rosa ali eu vou escrever como um produto escalar do vetor com componente x2 e y2 e o segundo vetor derivada de x1 derivada de y1. Então agora noto que o termo em azul, então eu escrevo assim, né? x1 y1 ponto derivada do vetor x2 y2 e o termo em rosa x2 y2 ponto derivada do vetor x1 y1. Então note que x1 y1 é o vetor r1 e x2 y2 é o vetor r2. Então ali eu tenho a fórmula que eu estava querendo. Então r1 de t derivada de r2 mais r2 de t derivada de r1 de t. Então temos aí a fórmula da regra do produto que provamos aí para funções vetoriais no espaço bidimensional. Para o espaço tridimensional a demonstração é bastante semelhante, só um pouquinho mais trabalhosa, é só juntar uma componente aí a mais, mas basicamente é a mesma coisa. Não tão simples, a regra do produto para funções vetoriais não é de fácil demonstração. Para funções vetoriais em 3 dimensões, é possível demonstrar então que a derivada do produto vetorial, então é a primeira função R1, produto vetorial com a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda função. Então está aí a regra da derivada do produto vetorial para funções vetoriais no espaço tridimensional. Temos o seguinte teorema: se R de t for uma função vetorial no espaço bi ou tridimensional e norma de t for uma função constante, então o produto escalar de R de t pela sua derivada por R' de t é zero. Isto é, esses vetores são vetores ortogonais para todo t, né? Isso vale para todo valor de t. Isso é bem simples de demonstrar, basta nós tomarmos a expressão norma de R de t igual a k, né, que foi dada no enunciado do teorema, que a norma é uma constante. A norma, a constante, significa que a norma ao quadrado é constante. Então a norma ao quadrado é k ao quadrado. Mas a norma ao quadrado de um vetor qualquer é o produto escalar deste mesmo vetor por ele mesmo. Então a norma ao quadrado de R de t é R de t ponto R de t. Então vamos colocar então que R de t ponto R de t é uma constante k ao quadrado. Vamos derivar agora, usar a regra do produto. Então vamos derivar essa equação, ambos os lados. Então a derivada do produto escalar deve ser igual à derivada daquela constante. Bom, a derivada da constante é zero, isso então me diz que a derivada do produto escalar deve ser zero. Agora vamos usar a fórmula da derivação do produto escalar que acabamos de ver. Vale a regra do produto, então, derivada do produto escalar é bem parecida com a regra da derivação do produto para funções reais. Então, temos ali R vezes a derivada de a primeira função, que é R, vezes a derivada da segunda função, que também é R, mais a derivada da segunda função, da primeira função, que é R, vezes a segunda função, que também é R. Então, eu tenho duas vezes R ponto dr dt, né? Duas vezes R de t multiplicado escalarmente pelo vetor da derivada, né? Então, isso significa então que R ponto a derivada multiplicado então escalarmente pela sua derivada é zero. Então esses vetores são realmente ortogonais, como queríamos demonstrar. Num exemplo, vamos pegar aí uma esfera centrada na origem, né, uma esfera de raio K centrada na origem. Então a norma de qualquer vetor, né,
na superfície esférica, né, é igual a k, né? Se R de t for uma curva, então, qualquer sobre a superfície esférica, né, então R de t for o vetor posição de uma curva qualquer sobre a superfície esférica, podemos aplicar o teorema, então, já que a norma desse vetor posição, como está sobre a superfície esférica, vai ser a constante sempre igual a k, né, o raio da esfera, então podemos concluir que este vetor posição é ortogonal à sua tangente, né, à sua derivada, né. Então, um vetor tangente a uma curva sobre a superfície de uma esfera centrada na origem é ortogonal ao vetor posição naquele ponto de tangência, como mostra, como está ilustrando ali a figura. Integrais definidas de funções vetoriais. A definição, então, da integral definida de uma função vetorial, R de t. Então, uma função vetorial contínua no intervalo fechado AB, definimos a sua integral definida ao longo desse intervalo pela seguinte expressão. Então, a integral de R de t de A até B é o limite do máximo dos ΔTk tende a zero daquela soma ali, R de tk estrela ΔTk. Se lembramos da definição de integral definida de uma função escalar, de uma função real, se substituímos ali o vetor R por uma função f de t, temos ali exatamente a definição de integral definida. Pegamos um intervalo fechado, tomamos uma partição, dividimos o intervalo fechado em n subintervalos de tamanho ΔT1, ΔT2, ΔT3, em geral ΔTk, e quando o máximo deles tender a zero, ou seja, vamos ter uma infinidade de pontos na partição, aquele somatório ali, se existir o limite que independa da escolha da partição e daquele ponto tk estrela, que é o ponto intermediário em cada subintervalo, isso chamamos então de integral. Então vamos fazer aqui a mesma coisa para funções vetoriais, então copiar a definição, exatamente como fizemos lá na definição no cálculo 1, para funções escalares, para funções reais. Então aqui vamos supor que R de t é uma função vetorial no espaço bidimensional, só para simplificar a notação. No espaço tridimensional a conta vai ser bem parecida, vai ser análoga. Então, o que seria a integral de R de t dt? Então, de acordo com a definição ali, é o limite quando o máximo da partição. Não. Então, o que fazemos? Imagina que tomamos uma partição, dividimos o intervalo AB em n subintervalos, pegamos um ponto representante, T1 estrela, T2 estrela e assim por diante. Consideramos aquela soma de Riemann ali, uma soma de vetores, né, por números. Aqui o R de tk estrela é um vetor, ΔTk é o tamanho de cada subintervalo na partição, são números reais. Calculo então aquele limite. Então, o vetor R de tk estrela, vamos colocar assim, explicitamente como com suas componentes. É o vetor x de tk estrela, y de tk estrela. Agora eu ponho aquele ΔTk dentro dos colchetes angulados da notação vetorial, ou seja, eu escrevo ali x de tk estrela vezes ΔTk, y de tk estrela vezes ΔTk, essas são as componentes daquele vetor ali. Então agora eu noto que eu estou somando vetores, então eu posso somar componente com componente, né? Ao invés de somar vetores, eu posso somar primeiro as componentes e depois somar os vetores. É isso que fazemos ali. E agora tenho o limite de um vetor, então eu posso fazer o limite componente a componente, é o que fazemos ali. Então eu tenho um limite daquelas somas de Riemann para duas funções diferentes. Uma é a função x e a outra é a função y de t. Então temos para a mesma partição no intervalo fechado AB. Então isso por definição de função de integral definida de função real é a integral da função x de t
dt do intervalo AB. E a outra é aquele outro limite, se existir, né, é a integral da função y. Então, em geral, nós teremos a integral de R de t para integrar uma função vetorial num espaço bidimensional, não há problema nenhum, integramos componente a componente. No espaço tridimensional, a mesma coisa, não faria nenhuma diferença aqui, só colocar, a demonstração seria a mesma, é só colocar uma componente a mais. Então, a integração de uma função vetorial no espaço tridimensional se dá da mesma forma, componente a componente. Então, neste exemplo, temos a função vetorial t² vezes i mais n na t vezes j menos 2 cosseno de π t vezes k. Vamos integrar cada uma das suas componentes, então, de 0 até 1. Integral de 0 a 1 de t², é facilmente integrada. Essa função com a antiderivada t ao cubo sobre 3, então, usando o teorema fundamental do cálculo, isso dá 1/3 menos 0, que dá 1/3. A integral definida de 0 até 1 da função exponencial e na t dt, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a antiderivada e na t, de 0 até 1 fica e na 1 menos e na 0, que dá e menos 1. E a integral de 0 até 1 duas vezes o cosseno de π vezes t dt, a antiderivada duas vezes o seno de πt sobre π, de 0 até 1, então fica duas vezes o seno de π sobre t, que é 0, menos duas vezes o seno de 0 sobre π, que também é 0, então isso dá 0. Então a integral de 0 até 1 da função vetorial r de t dt, pelo que acabamos de ver, podemos integrar essa função vetorial componente a componente. Então integramos a função t², integramos a função e na t, integramos a função menos 2 cosseno de πt. Então, integrando termo a termo, já temos os resultados lá em cima. Temos 1/3 vezes i, que é a integral da primeira componente, e menos 1 vezes j, que é a integral da segunda componente, e menos 0 vezes k, que é a integral da terceira componente. Então, fica 1/3 vezes i mais e menos 1 vezes j. Essa é a integral dessa função vetorial de t de 0 até 1. O resultado é um vetor. Integramos termo a termo. Cada integral das componentes é uma função escalar. Quando juntamos as componentes, formamos o vetor. Nesse caso, então, 1/3 vezes i e menos 1 vezes j. Teorema para as regras de integração: se R, R1 de t e R2 de t são funções vetoriais no espaço bi ou tridimensional e contínuas no intervalo fechado AB, e K um escalar, então vale as seguintes regras de integração. A primeira é que se tivermos uma constante, um escalar K multiplicando o vetor R de t, na hora de integrar não há problema nenhum, botamos a constante lá para fora, assim como a mesma coisa acontece para funções reais, para funções escalares, e é por isso que acontece para as funções vetoriais, porque as integrais de funções vetoriais podem ser calculadas componente a componente. A regra B, a regra da soma para funções vetoriais, integral da soma e a soma das integrais. Isso é verdade porque essa regra também é verdade para funções reais, para as funções escalares. E as integrais de funções vetoriais são calculadas integrando componente a componente. E a regra C é a regra da diferença, que vale pelo mesmo motivo. Então estão aí as três regras básicas de integração para funções vetoriais. Antiderivadas de funções vetoriais. Uma antiderivada de uma função vetorial r de t é uma função vetorial r maiúsculo de t, tal que a derivada da r maiúsculo é a função vetorial r minúsculo. Então, essa definição de antiderivada é exatamente equivalente à definição de antiderivada para funções escalares, né, para funções reais. Definição
que apenas estamos imitando lá a definição de antiderivada para funções reais. Assim como vamos imitar também aquele símbolo de integral indefinida, então que vai indicar todas as antiderivadas da função r minúsculo de t. Então a integral indefinida de r minúsculo de t, então indica todas as antiderivadas da função r minúsculo de t. Então serão todas do tipo r maiúsculo de t mais uma constante arbitrária, uma constante c, mas é um vetor, né? C é uma constante vetorial. Isso porque, então, r maiúsculo, a derivada de r maiúsculo é r minúsculo. Então, a derivação, isso por que acontece? Isso porque a derivação de funções vetoriais pode ser feita componente a componente. Então, desta forma, a antiderivação também pode ser feita componente a componente. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos integrar a função 2ti mais 3t quadrado j dt. Então, essa integral nós podemos, então, calculá-la componente a componente. Então, vamos calcular a integral de cada uma das componentes separadamente. Então, primeiro a integral de 2t dt, depois a integral de 3t quadrado dt. Então, na primeira integração, temos a integral de 2t, é t quadrado mais uma constante de integração C1. A outra integral, a integral de 3t quadrado, é 3 vezes t ao cubo sobre 3, que dá t ao cubo, mais uma constante de integração C2. Então, eu tenho ali t2 mais C1 vezes i, mais t3 mais C2 vezes i. E isso eu posso escrever assim, t2i mais t3j mais C1 vezes i mais C2j. Esse vetor C1 vezes i mais C2j eu posso chamar de C, e isso então eu chamo, essa é a minha constante de integração vetorial, né? T2i mais T3j é a antiderivada básica mais uma constante de integração C, uma constante vetorial. A derivação e a integração de funções vetoriais são operações inversas, né? Assim como, por quê? Porque a derivação e a integração de funções de funções escalares são operações inversas, e a integração de funções vetoriais se dá componente a componente para as funções escalares. Então, a derivada de uma integral de uma função vetorial r de t, né, é sempre a própria função r de t. Então, a derivação é uma operação inversa da integração. E a integral da derivada, a integral da derivada de r de t, então é r de t mais qualquer constante, a constante de integração c. Temos também o teorema fundamental do cálculo, né, que é decorrência imediata do teorema fundamental do cálculo para funções escalares, para funções reais, e da consequência de como calculamos integrais de funções vetoriais, né, componente a componente. Então, se r de t maiúsculo é uma antiderivada qualquer de r minúsculo de t em algum intervalo contendo um intervalo fechado AB, então, como calculamos a integral da função r minúsculo de t? Basta descobrir uma antiderivada dela qualquer, calculá-la no ponto B e calcular no ponto A e subtrair. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo, muito parecido, né, com o teorema fundamental do cálculo para funções reais, né, para funções escalares. Então, neste exemplo, vamos calcular a integral definida de 0 a t2 da função vetorial 2ti mais 3t quadrado j dt. Na solução 1, vamos integrar a componente a componente, né? Vamos calcular a integral definida componente a componente. Então, integral da função vetorial de 0 a t2, vamos integrar na componente i, depois na componente j. Em ambas as componentes vamos usar o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada está ali, t quadrado é a antiderivada de 2t e t ao cubo a antiderivada de 3t2. Então, integramos de 0 a t2, então trarei a continha básica 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado, primeira componente, segunda componente 2 ao cubo menos 0 ao cubo, é a segunda componente. Então, 4i mais 8j é o valor dessa integral.
Vamos à solução 2. A solução 2 nós vamos integrar termo a termo, mas agora usar a integral indefinida, né? Então, usando a integração indefinida, vamos calcular uma antiderivada da função vetorial 2ti mais 3t2j. Então, integrando componente a componente, integral de 2t vezes i mais a integral de 3t2 vezes j. A integral de 2t é t quadrado mais uma constante c1. A integral de 3t quadrado é um t ao cubo mais uma constante c2. Então, isso dá t2i mais t3j mais uma constante vetorial c1i mais c2j. Isso eu chamo de c. Então, está ali a antiderivada t2i mais t3j mais a constante c. Como queremos... então, essa função vetorial é uma antiderivada da função vetorial 2ti mais 3t ao quadrado j. Consequentemente, a integral de 0 a t2 da nossa função, pelo teorema fundamental do cálculo, para funções vetoriais. Então, pega uma antiderivada qualquer que está ali, essa t quadrado i mais t ao cubo j será usada ali entre 0 e 2. Ali está, dentro do colchete, t quadrado i mais t ao cubo j entre 0 e 2 significa eu faço t igual a 2, depois faço t igual a 0 e subtraio. Ali está a subtração de vetores, componente a componente, então 4i mais 8j, que é o valor que já havíamos obtido anteriormente, né? Neste exemplo temos um problema de valor inicial vetorial, ou seja, vamos obter a função incógnita r de t, sabendo que a sua derivada, r' de t, é fornecida, ali é o vetor com componentes 3, 2t, para todo t, e que a posição é conhecida num ponto t igual a 1, então que a função vetorial incógnita é conhecida num ponto t igual a 1, ou seja, r de 1 é dado, é o vetor com componentes 2, 5. Então, esse é um problema de valor inicial, vetorial. Então, eu conheço a derivada e conheço a função em um ponto, quero encontrar a função em todos os pontos. No caso, a função é uma função vetorial. Então, vamos usar ali que r de t é a antiderivada, né, integral indefinida de r' de t, já que r' de t é fornecido, então isso é o vetor com componentes 3, 2t. Eu integro componente a componente, a integral de 3 é 3t, a integral de 2t é t quadrado, né, antiderivada básica, então adiciono a constante de integração vetorial c, né, então isso dá o vetor 3t t quadrado, essas são as componentes do vetor, mais uma constante de integração vetorial c. Vamos usar a condição inicial, ou seja, que r de 1 é o vetor com componentes 2, 5. R de 1 é o vetor com componentes 2, 5. R no ponto t igual a 1, está ali a expressão de R, é 3 vezes 1, a primeira componente, segunda componente 1 ao quadrado, mais a constante de integração. Então eu tenho o vetor 3, 1 mais a constante igual a 2, 5. Está aí o vetor constante 2, 5 menos 3, 1, que dá o vetor com componentes menos 1, 4. E esse eu substituo ali, então, para obter a expressão final, então, da função incógnita. Então, obtemos r de t, então é a função com componentes 3t menos 1, t quadrado mais 4.